muito bem-vindo. Estamos aqui com mais um Anete Responde. A pergunta de hoje é da Ieda Rufino. Como viver nesse mundo sem ser corrompido por ele? Maravilhosa pergunta. Mas ela tem muitas ramificações. E essa colocação é um pensamento que eu vejo muitas pessoas terem. Mas, como eu digo, a maior parte das complicações tem a ver com conceito e definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer isso de tal maneira que não se confunda. Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar. Então, dá uma olhada ali. Então, vamos para a palavra corrupção. Tá? Então, o programa foi corrompido. Significa que ele foi fragmentado e, em grande parte, foi destruído. Então, está corrompido, o arquivo está corrompido. Você não pode mais usá-lo. Então, corrupção é quando você destrói alguma coisa. E, com relação à pergunta, imagino que tem a ver com princípios morais. Então, você tem determinados princípios morais, você vai conviver com determinada pessoa e esses princípios são corrompidos, ou seja, não são mais utilizáveis, você não é capaz de usá-lo. Tá? Então vamos separar. Corrupção é isso. O que é coerção? Coerção é quando você é obrigado a adotar determinado comportamento. Uma vez que cessa essa força sobre você, você volta ao comportamento anterior. Então você está no estado de coerção. Então, o seu princípio não foi corrompido, você foi obrigado a adotar um comportamento porque forças maiores que você obrigaram a isso. Então, fique bem claro essa diferença. Coerção e corrupção. Na corrupção, você não tem mais esses princípios. Na coerção, os princípios continuam existindo, mas você não pode utilizá-los devido às pressões externas. Ficou claro isso? Então, eu vou usar uma frase. Olha, eu já usei em vários locais e alguém me disse que não é desse autor, mas a primeira vez que eu vi, estava escrito esse autor, eu li no material dele. É uma colocação de Nelson Rodrigues, que ele diz assim: a ocasião faz o furto, porque ladrão você já é. Por que eu acho essa colocação extraordinária? Muitas pessoas podem afirmar: eu não sou ladrão. Por quê? Nunca roubei. Isso significa que você não é um ladrão? Ou, nessa colocação de Nelson Rodrigues, significa que você nunca teve a oportunidade? Por exemplo, você tem medo de ser pego. Existe muita fiscalização, existe polícia, existe um castigo significativo se você tiver esse comportamento. Então, por medo de cair numa dessas situações, você não faz isso. Então, até o presente momento, você nunca cometeu esse ato. Por quê? Porque você tem medo de ser preso, tem medo de ser castigado, tem medo disso ou daquilo. Mas e se você não tiver motivos para ter medo? Se não houver fiscalização, se não houver um castigo, qual será o seu comportamento? Ah, então eu vou fazer. O que significa? Que você é um ladrão. Somente nunca teve a oportunidade de fazer isso. Então, a oportunidade vai produzir o furto. Agora, se você não é um ladrão, tendo ou não fiscalização, tendo ou não punição, você não vai pegar alguma coisa que não seja sua. Você não é um ladrão. Então, nesse caso, você tem ou não tem princípios éticos? Você tem um motivo para não fazer isso? Sim, eu tenho um motivo. É um motivo seu racional? Sim, é um motivo meu racional. Ou seja, ele independe de condições externas? Sim, ele independe de condições externas. Então, não importa onde você esteja, seus princípios éticos estarão com você. Porém, se o comportamento que você adotou é motivado pelas circunstâncias, ou seja, são princípios morais adotados pelo seu grupo social, enquanto estiver valendo isso, você faz. Então, por exemplo, você tem uma aparência virtuosa, por quê? Porque o castigo para a ausência dessa virtude é muito grande. Então, você tem uma aparência de virtude. E se o castigo desaparecer? Se o castigo desaparecer, essa virtude desaparece junto. Ou seja, você tem ou não tem essa virtude? Entenderam a diferença entre coerção e corrupção?
Na corrupção, você teria que destruir esses princípios. E na coerção, eles são fruto do meio ambiente. Então, castigos fazem com que você adote um determinado comportamento. Mas isso não faz com que você seja assim ou que acredite nessas coisas. Algumas pessoas adotam o que todo mundo faz sem nunca parar para pensar sobre isso. Se ela parasse para pensar sobre isso, chegaria à conclusão que isso não é válido, eu não quero ser assim, ou não está muito certo. E se você pensa sobre isso, se você transforma esse comportamento automático em princípios éticos, eles permanecerão independente de onde você se encontrar. E não será a coerção. Por isso que algumas pessoas assim, eu vou baixar uma lei que impeça isso ou impeça aquilo. Principalmente a coerção a palavras, a falas. Eu nunca achei que isso fosse útil, porque ela realmente não resolve os problemas básicos. Você não acaba com o racismo com algumas leis. Você acaba com a alteração do pensamento, dos princípios éticos de alguma pessoa. Mas se você não pode discutir com essa pessoa para saber por que ela pensa assim, o que isso causa, você não vai alterar. E um comportamento externo por medo do castigo, ele não faz com que convicções profundas possam surgir. Então, você não será corrompido pelo meio se você tiver princípios éticos. Ou seja, o seu comportamento é fruto de um raciocínio, de princípios fundamentais que você desenvolveu através do seu pensamento, do seu raciocínio. Então, é um entendimento sobre o certo e errado. E não a adoção de comportamentos gerais, porque eu quero ser aceito por certo grupo, eu tenho medo dos castigos, eu tenho medo disso ou daquilo. Porque o momento em que o seu medo de não ser aceito, o seu medo do castigo ou ausência de uma fiscalização surgirem, você terá um comportamento alterado e a explicação será: você foi corrompido pelas circunstâncias. Na verdade, você nunca teve princípios éticos. Você apenas adotou um comportamento que era mais fácil ou mais simples dentro daquela situação. Pessoas que possuem princípios éticos o manterão independente dos fatores externos, porque, na verdade, não são os fatores externos que definem suas condições internas. Então, espero ter sido útil. Muita paz.